Pessoal, eu sou o professor Lorival. Estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje vamos dar continuidade ao assunto do vídeo anterior, em que falei sobre os processos de formação de palavra. Destaquei os dois mais importantes processos, que são a derivação e a composição, mas também mencionei outros processos. Hoje, especificamente, falarei sobre a derivação. A derivação que é um dos processos de formação de palavra mais utilizados. E o que é a derivação? A derivação é esse processo que acontece pelo acréscimo ou pela supressão de afixo. E mais uma vez eu volto a repetir sobre o afixo, né? O que é um afixo? Afixo são palavras, são elementos, não são palavras, são elementos que são acrescidos a uma palavra primitiva, a um radical, antes ou depois. Quando ele é colocado antes do radical, esse elemento, ele é chamado de prefixo. Quando ele é colocado depois, chamado de sufixos. Os afixos são, portanto, os prefixos e os sufixos. Os prefixos, normalmente, eles são de origem latina ou de origem grega. Essa influência na nossa língua é muito constante. E aí eu sempre coloco essa ideia de que as palavras, elas não são encontradas aí num lugar e a gente vai lá e pega e passa a usar. As palavras, elas têm a sua razão de ser, elas têm a sua origem, a sua forma de surgir. E isso acontece quando a gente usa esses processos de formação, dentre eles a derivação, onde a gente vai acrescentar a uma palavra elementos significativos que serão capazes de modificar o sentido dessas palavras. Os prefixos, portanto, e os sufixos, eles podem, como já mencionei, modificar o sentido dessas palavras, ou acrescentar algo mais a elas, dar uma dimensão maior ao significado de certas palavras primitivas. Por exemplo, o verbo ler, que é uma palavra primitiva, o verbo ler, daí surge a palavra leitura, leitor e etc., que são palavras formadas a partir da palavra ler. Se eu pego a palavra ler e acresço a ela o elemento ré, aí você vai ter a palavra reler. Esse elemento ré, o ré, que é o prefixo, é um prefixo que tem um sentido de repetição, Então ele vai acrescer à palavra ler o sentido de uma ação repetida, uma ação que se repete. O reler, que seria ler novamente, ler outra vez. Então, esse sentido é dado pelo prefixo. A mesma coisa acontece com a palavra releitura. Já na palavra releitura, que vem de ler, nós temos dois elementos, Nós temos o prefixo e temos aqui um sufixo, que vão dar uma dimensão maior ao sentido da palavra ler. Então, e esse processo que acontece com essas palavras, a partir dessa palavra primitiva, é o que nós chamamos de derivação. Outro exemplo, eu pego o verbo cansar, que é um verbo, Eu tenho aqui o sufixo, que é o sufixo que é a desinência, que ele vai indicar que o verbo está na primeira conjugação. E aí sobrou o quê? O radical. Ora, se eu acresço o sufixo aço a palavra cansar, ou seja,
ao radical cans, então a palavra cansaço ela vai ter um sentido maior por causa desse sufixo. Essa palavra cansaço, portanto, é uma palavra derivada. Ela é derivada da palavra cansar. A mesma coisa é a palavra cansado. Veja aqui a presença desse elemento ado, né, que é o sufixo. Então, essas palavras todas aqui, elas são derivadas. Elas foram formadas a partir de uma outra palavra. Vejam que a derivação, ela usa uma palavra, que a gente chama de palavra primitiva, ou a gente pode também usar de semantema, né? Chamar de semantema, ou até mesmo de radical, acresce esses elementos que a gente chama de afixo, e aí nós temos a palavra derivada. Portanto, formar uma palavra é dar a ela uma outra significação. É formar uma palavra nova a partir dessas palavras. As palavras vão surgindo aí, não do nada, né? Elas vão surgindo a partir de referências. E essas referências é aquilo que nós já falamos, que é chamado de significante. A partir do significante se acresce o significado e daí surgem essas palavras. Vamos ver então os tipos de derivação que nós conhecemos. Vamos começar pela derivação prefixal. A derivação prefixal, que também é chamada de derivação por prefixação. O que é isso? Quando é que isso ocorre? A derivação por prefixação, ela ocorre exatamente quando se acrescenta à palavra primitiva um prefixo, que pode ser de origem grega ou de origem latina. Isso não importa. Às vezes nós temos prefixos gregos e prefixos latinos que têm o mesmo sentido, ou seja, você pode usar um ou outro. E qualquer gramática que você pegue, você vai ter uma lista imensa de prefixos. É importante dar uma lida. Os bons dicionários também apresentam as palavras, às vezes explicando, né, como que aquelas palavras são formadas, que é a etimologia, né, como foi que elas surgiram. Então, a prefixação ou a derivação prefixal ela vai ocorrer com o acréscimo do prefixo. Por exemplo, eu tenho a palavra infeliz. A palavra infeliz, ela é formada a partir da palavra feliz, que é a palavra primitiva. O que aconteceu aqui? Foi acrescido um elemento antes dela. Esse elemento aqui, o in, é o que a gente chama de prefixo. Então, ele tem um sentido, esse in tem um sentido. Esse sentido vai aparecer em outras palavras. Qual é o sentido? É o sentido da negação, né? É um sentido negativo, né? Então, o infeliz é quem não é feliz. Então, esse quem não é feliz é dado exatamente por esse in. Outro exemplo que eu trouxe é aqui, eu tenho a palavra primitiva leal e tenho aqui a palavra que é mais ou menos o sentido parecido com o in, que é o sentido negativo, né? O desleal é o que não é leal. Então aqui o prefixo vai dizer que essa palavra desleal é formada por derivação prefixal. Outro exemplo que já usamos aqui, né? Que é o prefixo in, e junto com a palavra primitiva disciplina, vai dar indisciplina, que é outro sentido negativo. Mas isso quer dizer que toda vez que eu acrescentar um elemento antes que vai modificar o sentido, isso é derivação por prefixação. O outro tipo de derivação é a derivação sufixal, ou também conhecida como derivação por prefixação, por sufixação, melhor dizendo.
por sufixação, que seria acrescentar à palavra o quê? O sufixo. Você vai acrescentar à palavra primitiva um sufixo. E o que vai acontecer quando a gente usa sufixos nas palavras? Vai acontecer um monte de alterações na palavra. Você pode, através do acréscimo de um sufixo, você pode modificar um adjetivo, por exemplo, e transformá-lo em substantivo, a partir do momento que você usa o radical de um adjetivo, acrescendo um sufixo que vai mudar a classe, você vai ter uma outra classe. Você pode ter um adjetivo, acresce um sufixo, e aí no final você vai ter uma palavra substantivada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu pego a palavra banana e a partir do acréscimo ao radical de banana, né, eu acresço o sufixo ada, e aí eu vou ter a bananada, né, que é um substantivo. A palavra belo, ou belo, bela, é um adjetivo, né? O radical de belo é esse aqui, bel. Esse aqui é o radical. Eu acrescento o sufixo beleza. Esse sufixo eza, ele é um sufixo formador de substantivo. Tá? Aí você tem tristeza, certeza. Essas palavras que vêm normalmente com esse sufixo eza são palavras substantivas. Então, aqui o que aconteceu? Eu peguei o radical de um adjetivo, acrescentei o sufixo formador de substantivo, e aí veio a palavra beleza, que é um substantivo. Depois vem a palavra jornalismo. Qual é a palavra primitiva? Jornal, né? Jornal. E ismo é um outro elemento, um sufixo, também formador de substantivo, né? Então, onde aparece ismo é substantivo, comunismo, parnasianismo e tal, são substantivos, né? O ismo é característico de substantivo. Vamos então agora para um outro tipo de derivação, que é a derivação parassintética. Aqui eu quero chamar a atenção porque, além da derivação parassintética, nós temos a derivação prefixal e sufixal, que é para a gente fazer a diferença. Então, o que caracteriza a derivação parassintética, ou parassintetismo, ou parassíntese, como queiram, né? Vocês podem utilizar qualquer uma dessas terminologias. A parassíntese ou a derivação parassintética, ela ocorre quando a gente acrescenta ao radical ou à palavra primitiva um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Ou seja, quando você acrescenta simultaneamente prefixo e sufixo. Lembrando que quando eu coloco aqui a palavra fixo, eu estou querendo dizer que aí são prefixos e sufixos. Então, acréscimo simultâneo quer dizer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não é primeiro um, depois o outro, não. É ao mesmo tempo, para que a palavra possa existir. Isso é uma formação que existe em muitas palavras em português. Por exemplo, a palavra enrijecer, ela vem da palavra rijo. Vejam bem, o que aconteceu? Foi acrescentado a ela o prefixo em e foi colocado o sufixo c ou ec. Então, a palavra rijo foi colocado em, que é o prefixo, e c, que é o sufixo. Vejam que aqui não pode ser retirado nem o prefixo e nem o sufixo. Por quê? Porque se você retira o prefixo, vai sobrar a palavra rijecer, que não existe. Se você tirar a palavra ec, vai sobrar enrijo, que também não existe. Então, essa palavra
ela existe por causa da simultaneidade da utilização desses dois elementos, né? Do prefixo e do sufixo. Outro exemplo é com a palavra enriquecer, é o mesmo processo, né? A palavra primitiva é rico, rico, né? Que aqui houve uma mudança, uma transformação, né? Mas tem aqui o prefixo em e tem aqui o sufixo se. Então, nem tem a palavra enriquecer e nem tem a palavra enrico. Então, aqui é o típico exemplo de derivação parassintética. Outro caso é com a palavra anoitecer, que a gente coloca o prefixo a e o sufixo se. Não se pode retirar nenhum nem outro, são simultâneos. Então, isso é derivação parassintética. Mas vejam que tem prefixo e sufixo. Isso vai aparecer de forma diferente quando a derivação é chamada de derivação prefixal e sufixal, ou derivação por prefixação e sufixação. Quando é que isso ocorre? Quando não há simultaneidade. Ou seja, quando eu posso colocar um elemento e depois eu colocar o outro. E aí colocando os dois também, né? Então eu posso fazer isso sem ter nenhum prejuízo para a palavra. Por exemplo, se eu pegar a palavra leal, leal, e acrescentar o des e o mente, o que vai acontecer? Foi formada a palavra deslealmente. No entanto, se eu retirar o prefixo des, sobrará a palavra lealmente, que é uma palavra que existe. A mesma coisa acontece se eu retirar o sufixo mente, vai sobrar a palavra desleal. Ou seja, na derivação prefixal e sufixal, um dos afixos pode ser retirado tranquilamente, ao contrário do que acontece com a derivação parassintética, que não se pode retirar nenhum dos elementos. Outro exemplo, eu pego a palavra feliz, feliz, e acresço a ela o in, que é o prefixo, que a gente já viu anteriormente, né, que é o sentido negativo, e o mente, que é um sufixo que vai formador de advérbio, né? Então, infelizmente, ela existe, mas também se eu retirar o prefixo, fica felizmente. Se eu retirar o mente, vai ficar infeliz. A mesma coisa pode acontecer com outras palavras. Agora vamos ver a derivação regressiva, que também é chamada de supressão, né? A gente chama de derivação regressiva ou supressão. É quando há assim, a diminuição da palavra a partir de outra. Você tem um verbo e aí você, a partir daquele verbo, surge um substantivo. Vejamos aqui, ela ocorre com a supressão de falsos ou verdadeiros sufixos de uma palavra. Por exemplo, a palavra sarampo, ela surgiu, imaginou-se, né, que ela tivesse surgido da palavra sarampão. Quer dizer, esse sarampão, o sufixo ão, é um sufixo falso. É um sufixo falso. Então ficou a palavra sarampo. A palavra burro também imaginou-se que ela teria se originado, se formado a partir de burrico. E não era, né? Era um falso sufixo, o ico. Ajuda vem do verbo ajudar. Então, é a supressão da terminação do verbo. A mesma coisa com ataque, que é a terminação do verbo, a derivação do verbo atacar, né? A diminuição do verbo atacar. Essa derivação regressiva, a gente chama também de derivação deverbal. A outra derivação, o outro tipo de derivação, é chamada de derivação imprópria, que alguns autores tratam como um outro processo de formação de palavras, chamado de conversão. Alguns autores não utilizam
como derivação imprópria. Eles falam em conversão, mas vai dar no mesmo, é o mesmo sentido. O que seria a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando nós pegamos uma palavra que pertence a uma classe e empregamos como se ela pertencesse a outra classe. É uma mudança de classe gramatical. Então, a derivação imprópria ela ocorre quando uma palavra muda de classe, sem alterar a sua forma. Isso quer dizer o quê? Às vezes eu pego um adjetivo e emprego como se ele fosse um substantivo. Eu posso pegar um verbo e utilizar esse verbo como se ele fosse um substantivo. Eu posso pegar um adjetivo e utilizar como se ele fosse um advérbio. Eu posso pegar um pronome e utilizar como substantivo. Então, esse tipo de formação de palavra é que a gente chama de derivação imprópria. Isso é muito comum. Olha, tem uma cervejaria que ela colocou uma propaganda, eu não sei se ainda tem, que dizia assim: a cerveja que desce redondo. A cerveja que desce redondo. Eu ouvia muitas pessoas dizendo: esse emprego da palavra redondo está errado. E às vezes me perguntavam se isso era um erro. E eu dizia que não, que isso aí era o emprego da derivação imprópria. Na verdade, redondo é um adjetivo originalmente, mas nessa frase ele está sendo utilizado como advérbio de modo. Quando se diz a cerveja que desce redondo, é o modo como a cerveja desce. Então, isso é derivação imprópria. Vamos ver alguns exemplos. Quando eu digo lê alto, lê alto. Ora, a palavra alto é originalmente um adjetivo, mas aqui, nessa expressão lê alto, não é adjetivo. Isso aqui está indicando o modo como a pessoa lê alto, podia ser lê baixo, né? É o modo. Então, em vez de ser adjetivo, passou a ser advérbio de modo. Outro exemplo, os bons. Ora, bons é o plural de bom, que é adjetivo. Mas quando eu acresço a um adjetivo ou a qualquer palavra um artigo, eu estou substantivando aquela palavra. Então, quando eu digo os bons, eu transformei um adjetivo em um substantivo. Isso é derivação imprópria. O viver. Ora, a mesma coisa, né? Viver originalmente é o quê? Verbo. Mas aí eu usei o artigo antes do verbo, significa que eu vou transformá-lo em substantivo. Os nãos. Não, originalmente é um advérbio de negação. Mas quando se acresce a qualquer palavra, como eu já falei, um artigo, você está substantivando a palavra. Então, os nãos é um substantivo. Então, isso é derivação imprópria. Isso é derivação imprópria. Então, esse é o que eu queria apresentar a vocês sobre derivação, esse processo de formação, repetindo que as palavras não são formadas assim aleatoriamente. Ela tem que ter uma referência. É assim que se constrói uma língua, com referência. Não existe palavra sem sentido. As palavras todas, elas além de ter o seu sentido, elas têm a sua referência. Por isso que é importante a gente conhecer os processos pelos quais as palavras são formadas. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.